do 12 ao 19. Acompanhe aí, você que está sem Bíblia, acompanhe aqui no telão. Amém? Diz assim: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Amém? Vamos orar. Deus e Pai eterno, em nome de teu amado Filho, eu quero te louvar, ó Deus. Eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ó Pai, pela leitura da tua palavra, Senhor Deus, que tivemos a oportunidade de assim fazê-lo. Move teu Espírito Santo, e aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oh, papai, tu sabes, tu conheces o meu coração, a minha estrutura, a minha capacidade. Sempre estarei dependente do Senhor, porque sem ti nada sou e nada posso. Então me esvaziei de mim mesmo, do meu eu, da minha capacidade humana, teológica, para estar dependente somente do teu Espírito Santo. Eu quero apenas ser um canal, Pai, um instrumento onde o Senhor vai falar com a tua igreja, para que toda a excelência, a glória seja somente tua, Pai. E o Senhor tem todo o poder para curar, salvar, libertar, transformar vidas, renovar, papai. Fala conosco, Pai. Fala conosco conforme o Senhor falou comigo nessa tarde de hoje. Oh, Deus, fala com a tua igreja também de uma forma maravilhosa, Senhor Deus. Que ao término possamos sair edificados, alimentados, ó Pai amado, ó Papai amado, e possamos contemplar e declarar que o Senhor falou conosco. Desde já eu te louvo, agradecido eu oro, em o nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, papai. Isso é um salmo de Davi. Interessante que o salmista, quando ele escreve esse salmo, é um cântico, né? E dentro desse salmo ele traz uma profecia, porque o rei Davi era profeta também. Ele era rei e profeta. Ele só não era sacerdote e nem juiz. Então ele, 1000 anos antes de Cristo nascer, antes de se cumprir essa palavra, ele já escreveu e relatou tudo aquilo que haveria de acontecer com o nosso Salvador, né? E quando nós vemos a respeito de Jesus, sempre houve esse momento. Essa é uma hora do Senhor. É a hora que Ele se preparou por toda a vida, ou vamos dizer, por toda a sua glória. Em Filipenses diz que Ele,
capítulo 2, versos 6 a 11, que ele se esvaziou da sua glória e tomando forma de homem. E ele veio cumprir aquilo que estava determinado não só por ele, mas pelo Pai. Desde a eternidade, o Cordeiro Deus já havia sido morto. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então já estava determinado ele vir a morrer naquela cruz, porque ele já havia morrido no coração ali. Mas ele tinha que se cumprir agora, para resgatar a mim e a você. Essa ceia é aquilo que ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha novamente, para buscar você e para nós tomarmos juntamente, lá na glória. Em João capítulo 17, e ele vem falando dessa hora. João capítulo 17, verso 1, ele diz assim: e Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta: que conheço a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Oh, glória! Nós estamos falando de um Deus que é eterno, gente. Ele é eterno e Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele contempla cada um de nós. Paulo disse: a vida que eu vivo hoje é Ele que vive em mim. Ele vive dentro de você. Ele é eterno. Então, imagina o nosso Deus com uma coroa de glória, manto de realeza, um trono, os atributos, aquela glória linda, maravilhosa que João contemplou quando ele disse: ó, vem aqui, em espírito. Levou ele lá da ilha de Patmos. Ele viu como o que ele conseguiu escrever: olhos como chama de fogo, cabelos como uma branca lã, pés como reluzente, como latão tirado do fogo, sua voz como uma espada aguda, sua voz era como de muitas águas. Era esse Deus que tinha toda essa glória, e ele se esvazia de tudo isso para cumprir uma obra que estava determinada pelo Pai, e Ele e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Nós não éramos nem criados ainda. A imagem e semelhança do nosso Deus já estava determinado Ele vir para morrer no nosso lugar. Esse é um Deus que nos ama. É um Deus que obedece nos mínimos detalhes tudo aquilo que foi imposto para Ele. E Ele falou: Pai, chegou a hora agora. A hora é agora, e eu vou cumprir aquilo que está determinado, aquilo que nós determinamos. Eu até falei na escola bíblica domingo passado uma ilustração de um aquário, e tinha alguns peixes, e um colega, amigo, chegou e olhou os peixes, falou: posso dar de comer a eles? E aquele homão grandão pegou a comida para pôr, e os peixes correram e se esconderam dele, porque viram aquele homem grande. Mas dentro dessa ilustração, se aquele homem se tornar do tamanho de um peixinho, eles não vão se assustar. Foi isso que o nosso Deus fez. Ele esvaziou da sua glória e tomou forma de homem como nós, e veio para cumprir. Mas só que assim mesmo ele foi rejeitado.
zombado e desprezado por todos nós. Nós, eu digo, a humanidade da época, e nos dias de hoje ainda também. E essa hora chegou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos ver aqui que no capítulo 22, e de verso 14, ele diz assim: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. Interessante que ele vem falando assim que ele se derrama ali como água no chão. E essa figura que o judeu, ele tinha como costume de declarar, e ele dizia assim: um vaso cheio é para uma vida plena. E uma vida no pó é como um vaso que se esvazia. Mas nós entendemos aqui que de quem está falando isso aí era o autor, o criador de tudo. Era aquele que, o primeiro do seu milagre, o que ele fez? Ele pegou a água, H2O, que ele criou, hidrogênio e oxigênio, moléculas que formam a água, foi ele que criou. E ele pega essa água do ribeiro e transforma em vinho, o melhor vinho da festa. Foi o seu primeiro milagre. Água para ele não era nada. Ele ia além da física e andava por cima dela. Esse é o Deus que está aqui nesta noite, que nós vamos celebrar nessa mesa hoje. Aramaia Súria. Esse é o Deus que, quando essas águas vêm bravias com onda, Ele diz: cala-te, aquieta-te, e o mar fica tranquilo e manso, porque obedece a sua poderosa voz. Esse Deus. Mas só que aqui o salmista, ele vem dizendo que ele estava seco. Imagina, ele ali estava desnutrido. Passou a noite toda ali, desde a quinta-feira, foi preso, açoitado, derramou sangue, não bebeu água. E ele estava nessas condições. E ele que é o criador de tudo, aquele que é água para ele, ele que criou, agora ele morria de sede, estava seco. Era como um vaso vazio. Mas eu quero dizer para você, glorifica o nome dele, porque ele teve sede ali. Ele não morreu da sede, mas ficou com uma sede tremenda, seco como um vaso vazio na terra, para que hoje você pudesse beber da água viva, para que você hoje, dentro de você, fluísse um rio de águas cristalinas, água viva. Foi para isso que ele padeceu tudo aquilo. Foi para hoje você ter dentro de você um rio que jorra para toda a eternidade. É isso. Você pensa que tudo aquilo que nós temos, ele passou, ele padeceu para que tenhamos. É isso. Para que tenhamos essa vida, essa água viva dentro de nós. Aleluia. Em João 7:39, e 37 e 39, diz assim: e no último dia
o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aqui eram as festas do tabernáculos. O Senhor era o último dia, e ali tinha a libação das águas. O sacerdote derramava aquelas águas e o povo gritava: águas do Yeshua, do Cristo. E ele chama a atenção de todo mundo, fala: olha, gente, atenção, vocês que têm sede, venham e bebam de mim. Vem beber de mim, eu sou o Yeshua. Vem beber dessas águas, vocês nunca mais terão sede. E aquele que beber em mim, crê, rios de água viva fluirão de dentro de vocês. Ele passou tudo isso para que tenhamos não essa fonte inesgotável dentro de nós, que não tenhamos sede, não andamos por esse deserto da vida sem nada, seco, mas ele falou: vocês vão ter dentro de vocês um rio de água. Esse Deus é maravilhoso. Oh, papai. Glória a Deus. E ele diz assim: muitos touros me cercaram, forte touro de Bazã me rodearam. O salmista, ele ia para as batalhas e ele não perdia a guerra, não, que Deus era com ele. Era um homem de batalha, de guerra e de conquista. Quando ele deixou para o seu filho construir o templo do Senhor, ele deixou cobre, ouro e prata, bronze. Tudo que ele tinha um depósito grande, ele deixou tudo ali, madeiras, cetim. Tudo que ele conquistava e era despojo que ele levava nas batalhas e nas guerras. Mas quando ele fala aqui de touro, de Bazã, era como se fossem os búfalos que hoje em dia nós vemos aí. Era uma raça de touro brabo, selvagem. E ele vem dizendo que o nosso Senhor estava rodeado desses que estavam ali torcendo para a sua morte, para a sua queda, para a sua destruição. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Eles estavam querendo a morte do Senhor e zombavam. Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te, a ti e a nós também. Os soldados, olha, fez tantos milagres, não pode se salvar a ti mesmo. Zombavam dele, rodeavam todos, eles estavam rodeando ele para zombar e decretar, sabe, a queda dele. Em nenhum momento ele vacilou. E às vezes nós nos encontramos assim, desnutridos, com sede, sem força nenhuma. E às vezes a força que ele perdeu não era só física, era uma força também interior. Era uma força interior que ele tinha perdido também. Mas ele buscou força onde não tinha. E às vezes por causa de uma coisinha ou nada, sabe como é que é? É o mimi, como é que é? O piti.
Pit Gospel. Eu gostei. O menino veio pregar no culto de jovem e ele falou, é o Pit Gospel. É muita gente com nada. Eu vou embora da igreja. Aí não vou mais no culto. Aí não quero mais. Para, gente. O Senhor sofreu tanto. Sofreu tanto. E todos ali zombando dele. Mas descansa, viu? Se você tiver com o seu coração apertado, a sua alma triste também, descansa o coração. Que quando ele teve que levar o madeiro até o Gólgota, muitos dizem, ele levou até o fim a cruz, ele não conseguiu levar, não. No meio do caminho ele caiu, mas Deus levantou um homem, o Cirineu, para poder ajudá-lo a levar até o Gólgota aquele madeiro. E ele estava com a roupa branquinha, limpinha, porque estava acontecendo um culto lá no templo, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, ele espargiu o sangue do animal, e as pessoas com a roupa branquinha para ser suja com aquele sangue do animal. E aquele homem estava vindo do trabalho. Um dia eu prego sobre Cirineu, e ele estava indo para contemplar, para participar e receber, porque ele tinha o desejo. Ele veio do campo, do trabalho, e ele está com a roupa limpinha, e o soldado olhou, é você mesmo, ajuda ele. E aquele que desobedecesse, um soldado romano, morria. E quando ele vai ajudar, que ele bate olho com olho. Ele bate o olho, ele olha para o rosto do nosso Senhor, todo transfigurado, seu globo ocular já estourado para fora devido aos espinhos da coroa, de espinho colocaram na cabeça dele, seu corpo todo ensanguentado, e ele bate olho com olho. Naquele momento eu acho que Deus fez uma grande obra na vida daquele homem. E ele querendo pegar o respingo do sangue de um animal, mas ali ele estava sujando as suas vestes com o sangue do Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso, que tira o pecado do mundo. Oh Deus querido, papai está na casa. Oh Jesus, eu te amo. Oh papai, louvado seja o teu nome. Aleluias. E ele vem falando da crucificação do nosso Senhor. Interessante que quando ele escreve esse salmo, eu já falei, é 1000 anos antes de Cristo. E a crucificação só veio no 300 anos antes de Cristo. Então, só depois de 700 anos que iria começar a ter a crucificação por Roma. Rômulo e Remo. Lembra da história? Olha lá, de Roma, que as duas crianças foram amamentadas pela loba. Então é ali que começou. Ali começou. E esse povo que instituiu a crucificação. Então ele nem sabia o que ele estava escrevendo. Ele estava recebendo a revelação de Deus através do Espírito Santo e estava compondo esse salmo lindo e maravilhoso que retratava aquela obra maravilhosa e redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele nem sabia o que era aquela cruz. Aleluia. E foi lido aqui no início. A pastora fez a leitura do profeta Isaías, que foi um profeta messiânico. Ele foi do Antigo Testamento que falou mais de Jesus. Por isso que Isaías ele tem 66 livros e as divisões dele
é bem semelhante às da Bíblia. Interessante. E ele diz aqui, capítulo 53, verso 4, e ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória! Isaías, depois de 300 anos, também, depois de Davi, que ele escreveu esse texto, que falava do nosso Senhor e Salvador. Então, se você tem que crer e tomar posse, igreja. Toma posse. Oh, pastor, mas eu estou enfermo, estou isso. Mas ele tomou o seu lugar. Aquelas dores foi ele que sentiu. Essa enfermidade, o remédio é patológico, ele até sara. Mas só que Deus, ele cura, ele liberta, ele transforma. E o trabalhar é de dentro para fora. O que adianta você, olha, estar com o seu corpo perfeito, mas lá dentro você está doente. Mas ele se fez doente para te dar saúde. Saúde na mente, saúde no espírito, saúde na alma. E você tem que caminhar com ele e saber que ele é Deus na sua vida. Parar de ser menino na fé. Tomar posse daquilo que ele fez para você e para mim, por nós. Um pai milionário tem um menino de 10 anos, 8. Ele é herdeiro, não é herdeiro do pai? E o pai tem aquela Ferrari dourada, igual o filho do companheiro. Então, ele tem uma Ferrari dourada com seu dinheiro. Deixa para lá. Então, você acha que o cara vai dar essa Ferrari dourada para o filho de 8 anos dirigir? Não vai, porque ele é menino ainda. Mas ele já é herdeiro daquilo que o pai tem. E você é co-herdeiro de Cristo, porque toda a riqueza e a glória dele, e você é co-herdeiro das coisas que estão no céu, aguardando você receber. Então é bom servir a Deus. E ele diz: pois me rodearam os cães, ajuntamento de malfeitores, e me cercou, e transpassaram-me as mãos e os pés. Davi não sabia o que é isso, transpassar mão e pé. Mas o nosso Senhor sabia. Na eternidade passada ele já sabia o que ele teria que passar. E tudo isso foi por amor de você. Sabe que é transpassar aqueles cravos? Aqueles cravos eles mediam em torno de 14 a 17 centímetros cada prego daquele. Cravou a mão dele. E do outro lado eles ainda dobravam ele para ele não sair. Nos seus pés também cravava e dobrava a ponta dele do outro lado. Sabe para quê? Para deixar ele preso naquele madeiro. Sabe para quê? Para que você seja livre hoje. Você tenha liberdade de dizer, o inimigo vem apontar você, ó, livre sou, eu sou livre, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou livre, o Senhor, a condenação, a cédula que era contra mim, você lhe rasgou e nos fez libertos, livres.
Nosso Senhor fez isso. Ele teve que ficar preso para você ser livre hoje. É por isso que gratidão foi a palavra que foi declarada aqui no início do culto. Gratidão, gente. Gratidão. É só isso que Ele espera de nós. Porque em toda essa situação, ele estava para baixo, estava triste, muito triste. Sabe quando você tem um amigo e você conta com ele, aqueles, ô parça, estamos juntos, amém, amém. Aí quando você mais precisa do parça, que falou que estamos juntos, ele não aparece, e você se sente sozinho. E aquele que disse, eu vou com você até o fim. Cadê o Pedro? O Pedro saiu levando os abusos. Ficou de longe ali. Ah, você é um deles. Eu não conheço ele. Não, você é um deles. Você fala até como ele. Eu não conheço esse homem. Aí depois ele fala, é você, eu te vi lá no jardim. O primo de Malco. Você foi aquele que cortou a orelha do meu primo? Não, você está enganado, eu não conheço. E nesse momento, ele olha lá e vai passando lá no pátio, o nosso Senhor Jesus, e o olhar se cruza com o dele. E era a troca da guarda, e havia uma buzina, vamos dizer assim, uma sirene. Era o galo que cantava, era a troca da guarda. E ele sai correndo. E ninguém vê mais Pedro. Só vê Pedro só depois da ressurreição. E tudo isso ele passou. E ainda depois, esse que atraiu ele, Judas, outro que ele dava a sacola com todo o dinheiro para ele guardar. E ele sabia que ele roubava. E assim mesmo ele olhava para ele e falava, estamos juntos aqui, eu te amo. E naquele jardim ele deu um beijo. Meu amigo. Esse é o amor do nosso Deus. Lá no Calvário ele disse, Pai, eu estou preso aqui, mas eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Ele morrendo, sem alimento. Seus ossos, nós lemos aqui que os seus ossos olhavam para ele. O que é? Aquele chicote, azorrague, que batia nas costas dele lá. Pilatos mandou bater. Quando batia, cravava. Quando puxava, arrancava pedaço de carne. Seus órgãos todos apareciam, os ossos olhavam para ele. Nós lemos aqui, o salmista escreveu que os ossos olhavam para ele. E ainda com toda essa dor, angústia e martírio, ele declarava, Pai, perdoa eles. Que amor é esse, igreja? É o que a pastora disse, se nós andássemos de joelho, não era o suficiente. Ah, mas foi tudo amor. Oh, Jesus querido. Aleluia. Oh, papai. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Não sei que joguinho era aquele, que era 21, ou era uma carta, ou para o ímpar. Só que eles estavam jogando as vestes do nosso Senhor, e não era uma, era mais de uma, para ver quem ia ficar. Mas o Senhor, Ele teve que passar tudo isso. Ele teve que passar tudo isso. Porque em Mateus,
E Mateus, quando ele entra, capítulo número 27, vamos ler aqui. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus, ele estava ali. E quando ele lá no jardim, ele dizia: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Não é que ele não queria subir no madeiro, estava com medo, não. Era esse momento aqui que ele não queria viver, essa separação. E hoje, por pouca coisa, nós nos separamos dele, largamos a mão dele, viramos as costas e vamos viver nossa vida. Quando o jovem diz: eu vou curtir a vida, você vai se perder na vida, porque a verdadeira vida é Ele. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem vida fora dele. Oh Deus Santo, louvado e engrandecido é o teu nome. Isaías ainda escreve no capítulo 61, quando o Senhor Jesus ele vai ali em Nazaré, a sinagoga de Nazaré, onde ele cresceu, por isso que é chamado de Nazareno, mas ele nasceu em Belém, judeu, da tribo de Judá, porque Maria e o seu padrasto era da tribo de Judá. E ali ele entra, e naquele dia seria lido Isaías 61. E ele começa ali, pega ali o pergaminho e começa a ler. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviar, restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Está com o coração contrito? Está um coração apertadinho? Ele falou que ele já: vinde a mim, todos vós que estão oprimidos, carregados, sobrecarregados. Ele fala que ele vai aliviar e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele para. Isaías aqui ainda tem e o dia da vingança. Ele não declarou isso lá na sinagoga, ele parou ali. Por quê? Porque nós estamos na época da graça, é a dispensação da graça. A ira, a vingança do Senhor é só na tribulação, e não é para a igreja que somos nós, porque quando tiver isso aqui, a ira, a vingança de Deus na terra, nós já estaremos com Ele lá na glória, fazendo o casamento da noiva que somos nós, com Ele que é o noivo, recebendo galardões ali no tribunal de Cristo, já com o corpo glorificado e vestes novas de linho fino branco. É isso que nos aguarda, igreja. Isso é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aleluias. E ali, ainda no verso 10, ele fala: regozijem-me
muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e com a noiva que se enfeita com as suas joias. Oh, glória! Porque eles estavam lançando sorte das suas vestes, e o nosso Senhor estava lá no madeiro nu. Ele estava nu lá no madeiro, o opróbrio, o escárnio, desprezado, humilhado, expondo ele tudo. Mas sabe por que ele suportou tudo isso? Para que hoje você tivesse essas vestes de louvor. Quando você entrar na casa de Deus, venha com certeza no teu coração que você está vestido com veste de louvor, de adoração a Ele. É veste de louvor, Ele te cobriu. Aleluias. Orea maia sore, nimiande heve assai, nimikio monte heve assai, nimiande faço ides. Araya chorbekia, nimiande faço idecai. Ore maia sturia, hey calabaya sturi, rabakia tuia. Oh Deus. Ah, papai. Ah, Deus. Desculpe, igreja, mas falar de Jesus, essa obra, se você não sente nada, tem alguma coisa errada com você. Você precisa conhecer esse Jesus na intimidade. Você apenas conhece Ele de ouvir. Você não caminha com Ele ainda não. Mas Ele está aqui para segurar a tua mão nessa noite, para te dar experiência nova com Ele, para você caminhar com Ele também, e ser íntimo dEle, ouvir a sua voz, e viver tudo aquilo que Ele, Pai, padeceu e sofreu por nós, para que pudéssemos viver. Oh Deus, vestes de salvação. Vocês estão vestidos com vestes de salvação. Por que o inimigo bate o olho de longe e ele não pode te tocar? Uma, que você tem a marca do sangue, você tem o selo do Espírito Santo, tem veste de salvação. Você é morada do Deus Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Você é cidadão do céu, e os anjos do Senhor estão ao seu redor. Ele não pode tocar por isso. Ô pastor, mas por que muito? Fião, é o processo. Ainda não está segurando na mão dele, mas nessa noite eu profetizo, você vai sair nessa noite segurando a mão desse Senhor Jesus, transformado, vestido de veste de salvação. Oh Deus querido, Alamaia Sui, coberto com manto de justiça. Ore cantarai, Assuri Alamai. Oh, papai. Porque quando nós, em Hebreus, quando vai fazer a lei, a graça, o autor, ele diz que a lei, ele veio do profeta Moisés, líder Moisés.
Agora, quando vai falar da graça, a graça é do nosso Senhor Jesus. Então não adianta mais você querer dar um jeitinho com a graça para agradar a Deus, não. É graça mesmo, é favor imerecido. Você não merece, mas Ele te dá. Para de bater no peito, eu sou um coitadinho, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Você é filho do Deus Altíssimo. Ele te cobriu com vestes de salvação. E naquele dia, você vai receber uma coroa de justiça. Aquela que Paulo recebeu lá em Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo. Combate o bom combate. Acaba a carreira que Deus propôs para você. Mas guarda a tua fé. É aquela que te aproxima de Deus. Faz Ele se chegar a você. Agrada a Ele a fé. Tem hora que dá vontade, irmãos, de... Estou cansado tanto. Se você soubesse como está a minha cabeça, filho. Preocupação, você nem sabe. Mas aquilo que foi proposto para mim, eu não posso abrir mão. Eu tenho que acabar a carreira. Ainda que o homem natural fala, deixa, mas o homem interior fala, você não pode. Porque quem confiou na sua mão, padeceu muito mais por você naquele madeiro. Ele foi humilhado. Você se assentar aqui hoje, vestido, com a garantia da vida eterna. Só Ele. Eu só vou ler aqui para nós encerrarmos. Tinha mais coisas, mas... E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, naquele dia que o anticristo estiver manifestado, aqueles que adorarão a Ele, os seus nomes não estão escritos no livro da vida, porque aquele que tem o nome escrito no livro da vida só adora o Senhor dos senhores, os reis dos reis, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Se ponha de pé e aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, papai, aleluia. Declara que você ama Ele. Dá glória a Deus com as palmas. Dá glória a Deus, fala aleluia. Fala, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, Deus querido e eterno. Alamaia Súria. E você sabe de algo que eu esqueci de dizer? Quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eli é E-L, é Deus. E o prefixo I é meu Deus, meu Deus. Interessante que você pode pegar toda a história que os evangelhos falam sobre nosso Senhor Jesus Cristo,
quando ele se relacionava com Deus, ele nunca chamou Deus de Deus. Ele chamava ele de Pai. A única vez que ele teve que chamar o Pai de Deus foi na cruz, foi nesse momento. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento que ele teve que deixar, e ele socorreu, falou: Deus! Ele se posicionou como aquele que estava sendo triturado ali. Não que ele perdeu a comunhão, é que o Pai não podia compactuar com tudo aquilo. O Senhor teve que virar as costas para ele, porque se ele olhasse para ele, descia nas asas do vento e arrancava o seu filho daquela cruz. Mas ele não fez por amor de nós, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, cumprido tudo, ele diz: tetelestai, está consumado. E ele expirou. Ah, Deus. Você já falou hoje para ele que você o ama? Então hoje nós temos a oportunidade de chamar Deus de papai. Chama ele papai. Ava é pai. Aba, papai. Essa intimidade. E um dia eu disse na escola bíblica, acho que foi um mês passado, quando eu me converti, e eu orava, e eu era muito grato pelo amor de Deus na minha vida. Senhor, eu, comedor de arroz e feijão, drogado, era para mim estar morto ou preso, e o Senhor me amou a si mesmo, eu, imperfeito, do jeito que eu sou. E aí, quando eu orava, que eu comecei a estudar, pregar, e aí eu tinha oportunidade, e eu chamava ele de papai. E uma vez um rapaz ali, eu me lembro, era uma igreja pequena que eu fui pregar, e o rapaz estava ali, e ele ouviu eu chamar Deus de papai. E ele chamou, e ele falou: vem cá, moço, que intimidade é essa? Eu falei assim: é porque ele é meu papai. Mas ele não é só meu, ele é seu também. Que ele ensinou, ele falou: Pai nosso, ele é meu e é seu também. E não é que esse rapaz, por causa de uma palavra que eu falei, que chamei Deus de papai, esse moço quis conhecer esse Deus e chamar ele de papai também. Isso é obra do Espírito Santo. É ele mostrando o amor dele para conosco e o nosso para com ele. Esse amor mútuo. Eu amo ele e ele me ama. Mas o meu amor nunca vai chegar nem perto do seu amor que ele teve para comigo.